Esportiva, muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. A Gazeta Esportiva está chegando e a gente começa com muita animação, ainda repercutindo o primeiro duelo da final do Campeonato Paulista. A nossa equipe de reportagem foi às ruas da capital para ouvir a opinião do povão sobre o que Corinthians e São Paulo fizeram de certo e também de errado no jogo do último domingo no Morumbi. Após a primeira partida da decisão do Paulistão, chega o momento de avaliar erros e acertos dos finalistas. E temas não faltam para debater com a galera. Ter colocado o Ramiro em campo, foi um acerto ou foi um erro? Acho que foi acerto, viu? Para mim foi um acerto, viu? Ele colocou o Ramires, né? I'm very happy and more confident now. E o Ramiro, né? E eu acho que deixa o time um pouco mais preso, né? Eu não sabia que o Ramiro jogava o que ele jogou, não. Foi bem, para mim o Ramiro foi bem. E isso é culpa da imprensa! Eu acho que foi acerto jogar fora de casa, ele segurou mais o meio de campo e deu menos espaço para o ataque de São Paulo. Foi acerto ou erro começar com o Ramiro? Erro. O Love tinha que ter entrado jogando, né? Foi um erro deixar o Wagner Love no banco? Foi. Pô, o cara corre que nem um cachorro, pô. O Hernanes no banco de reserva, foi acerto ou erro? Erro? Eu acho. Eu acho um erro, porque a experiência vem sempre em primeiro lugar. O Hernandes já é uns 45 que ele aguentava jogar. Acho que foi até acerto isso aí. Tá o Mancini e o Cuca lá. Isso é um acerto ou um erro, ter dois técnicos no banco? Isso aí é um erro, né? Pra que dois técnicos? É erro. Por quê? Porque pra ter dois técnicos, significa que o time ele não tá muito bem. Eu acho que são duas opiniões, desde que eles tenham a mesma opinião, né? Que é difícil ter a mesma opinião, entendeu? Jogar na defensiva foi acerto, foi erro? Não, o Corinthians ele tem um grande time, mas o conjunto, então foi um acerto ter jogado na defesa. Tem que continuar assim. Continua na defesa? Na defesa, pô. Oxi. Tá sofrendo muito não, pai? Sofrendo não está, né? Mas melhor do que, né? Concretizando o título, pra mim não tem problema algum. Se continuar na defesa e for campeão, é acerto? Acerto. Acho que não teve coragem de atacar. Atacar mesmo, porque antigamente se atacava. Agora, paciência, né, pô? Foi erro ou acerto ter colocado o Carneiro, ter colocado um time mais ofensivo? Essa pergunta aí é só os técnicos que vão responder, né? A gente sabe que muitos vão questionar. Eu acho que não foi um erro, não. O Carneiro não estava treinando ou não com a equipe titular, então entrou numa fria, né? Não deu certo a entrada do Carneiro ali. Olha, o Carneiro pra mim é uma piada. É muita gente que fala de futebol e não sabe o que diz. Pra mim não joga nada, um perna de pau. Toda vez que coloca o Carneiro é erro? É erro, toda vez. Porque o Carneiro não é melhor do que o outro que estava jogando, qual é o nome dele? Eu não sei. O São Paulo jogou melhor, mas quem saiu com o resultado melhor foi o Corinthians. O São Paulo vai ter que partir pra cima. A não ser que ele queira esperar aí os pênaltis, né? Mas aí vai ter que enfrentar o Cássio também. Boa noite, Chico. Boa noite, Michele. Boa noite. O que você achou dessa reportagem? Bonita, boa essa reportagem, Boa essa reportagem, Emílio, porque é o seguinte, na verdade, aí quase se esgotou todos os erros e acertos que aconteceram no Clássico, exatamente, né? Eu, particularmente, achei que uma coisa que deu certo, e eu acho que o Carille deve explorar por lado do Corinthians, como que eu falo do Corinthians, você fala do São Paulo, fica mais fácil, né? Do lado do Corinthians, essa composição de Ramiro com o Fagner. É uma coisa que deu certo pela lateral direita. Deu certo agora defensivamente, mas se você conseguir trabalhar mais tempo, arrumar um terceiro cara para fazer a triangulação, pode ser que ele crie uma ala direita muito boa por ali, né? Com um terceiro elemento, né? Sei lá, um Pedrinho. Faltou um meia. Faltou um meia para dar o último passo. Exatamente, para dar o último passo para o Gustavo, que estava enfiado lá na frente. E o São Paulo? Qual foi o erro e o maior acerto? Eu acho que Chico aqui, Michele, que o São Paulo teve mais erros do que o Corinthians, né? É mesmo? Eu acho que o São Paulo poderia, tipo, o Hudson na lateral direita, eu acho um erro, porque você improvisa, você aumenta
aumenta a margem de erro, né? O Cleison deitou e rolou no Hudson. Deitou e rolou no Hudson, isso é verdade. Significa que o São Paulo, quando improvisa na lateral direita, está aumentando a sua margem de erro. Acho que o São Paulo poderia ter agredido mais o Corinthians, ter jogado no campo do adversário. O São Paulo respeitou bastante, o Corinthians jogou na sua, né? Esperando o empate para jogar a decisão para o Itaquerão. Então, acho que o São Paulo poderia ter feito mais, Michele, jogando dentro de casa, criou pouco. Você acha que isso foi um respeito ao Corinthians ou você acha que aquela molecada sentiu um pouco a pressão de uma final? Exatamente. Você tocou num ponto importante, Michele, acertou bem. A juventude, nesse ponto, peca, porque não tem experiência com decisão, né? A primeira decisão do Igor Gomes, do Antony, do Elinho, quer dizer, o Corinthians não, o time mais tarimbado, o Cássio, Ralf, são os remanescentes do Mundial de 2012, quer dizer, é um time mais experiente, mais cascudo, um time mais preparado para a decisão. O São Paulo não, São Paulo muita garotada, com muita vontade, porém a qualidade, a criatividade ficou devendo nesse jogo de domingo. Ô, Miriam, nós não estamos no paredão, mas eu tenho que perguntar, né? Você tremeu na sua primeira decisão? Você se lembra da sua primeira decisão e se você tremeu? Não me tremi porque o time era muito bom, né? Então, quando você tem ao lado de você grandes jogadores experientes, fica mais fácil você desenvolver na prática o seu futebol. Excelente. É o seguinte, logo mais a gente vai falar do Timão, que está em Santa Catarina, para encarar a Chape nesta quarta-feira pela Copa do Brasil. Mas já vamos colocar você no meio dessa discussão, a nossa enquete do dia. É o seguinte, a enquete do dia é a seguinte, por causa da final do Paulista, o Corinthians deve poupar titulares contra a Chapecoense? Sim ou não? Tem que pensar nisso, hein? Porque vai ter a final do final de semana. Ô, Michele, mas desde que eu conheço de futebol, se joga de quarta e domingo. Então, é claro que hoje é uma prática dos técnicos, né? Poupar o seu time, porque é uma decisão. Uma decisão. Mas... o Cássio não vai. Então... Está suspenso. Exatamente. Por conta da suspensão. Mas eu não pouparia, não. Até porque o Wagner Love, eu colocaria no domingo, na decisão, jogo experiente de decisão. Uhum. Eu colocaria no jogo de quarta agora e de domingo, né? Então, Carille, se eu fosse ele, eu ia com a força máxima. Até porque o jogador gosta de jogar. Quarta até domingo, dá muito tempo para você recuperar. E aí, Chicão? Olha, é uma faca de dois legumes, né? Como diria o Vicente Mateus. O certo é uma faca de dois gumes, né? Duas pontas. Se você põe o time com mudanças e perde o jogo, ele perdeu porque mudou. Se você põe o time e o time ganha o título, foi um técnico com uma estratégia espetacular. Quer dizer, é uma situação complicada. E também se você coloca o time titular e alguém machuca, errou na estratégia. Errou na escalação. Mas eu fico com escalar o time principal. Eu acho que estou com o Miller. Tem que ter esse negócio. É uma arrancada só agora. Bom, você ainda tem mais uma opção para interagir com a gente. É só mandar um vídeo de até 10 segundos com algum comentário, alguma pergunta para nós pelo WhatsApp. Anota aí o número 11 99479 1633, 99479 1633. Lembre de gravar com o celular deitado, falar seu nome, a sua cidade e ter a hashtag aqui. A hashtag Gazeta Esportiva. Coloca seu recadinho lá no Twitter que vai passar durante o programa aqui, tá certo? E vote no site gazetesportiva.com na nossa enquete. Bom, como caminhamos para o encerramento do Estadual Paulista, o repórter Fernando Gavini olhou mais atentamente para o formato, muitas vezes injusto, do torneio. Por causa do seu regulamento, o Campeonato Paulista é pródigo de distorções e bizarrices. Primeiro, pela competição ser dividida em 4 grupos, em que os times não jogam contra seus adversários de chave. Mas mesmo assim, a classificação para o mata-mata é definida pela pontuação entre os participantes de cada grupo. Isso fez com que o São Paulo, mesmo com a 9ª campanha da primeira fase, se classificasse, enquanto a Ponte Preta, 6ª colocada, ficasse de fora. Além disso, os 2 classificados para as quartas de final de pior campanha se enfrentaram por uma vaga na semifinal. Ou seja, o tricolor 9º colocado enfrentou o Ituano, 8º, por um lugar entre os 4 melhores do campeonato. Além da Macaca, que foi eliminada, o maior prejudicado foi o Red Bull. Dono da melhor campanha da primeira fase, a equipe teve pela frente nas quartas de final o Santos, 3º colocado, e não conseguiu passar pelo Peixe para chegar pela primeira vez à semifinal do Campeonato Paulista.
Se fosse como em outros tempos, quando o primeiro pegava o oitavo, o segundo jogava contra o sétimo, o terceiro contra o sexto e o quarto contra o quinto, as quartas de final do Paulistão seriam Red Bull e Ituano, Palmeiras e Ferroviária, Santos e Ponte Preta e Corinthians e Novo Horizontino. E o São Paulo teria ficado de fora. Mas não foi nada disso que aconteceu. Ao menos, mesmo bizarro, o regulamento serviu para classificar os 4 grandes para a semifinal. Mas as distorções continuam. Antigamente, o time de melhor campanha jogava por 2 empates, ou por uma vitória e uma derrota, com mesma diferença de saldo de gols, para passar de fase. Agora, a única vantagem que o time de melhor campanha tem é decidir em casa. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. E foi assim que terminaram as semifinais. O Corinthians ganhou a primeira do Santos, perdeu a segunda e levou a vaga para a final nos pênaltis. Já o São Paulo ficou 2 vezes no 0-0 com o Palmeiras e também avançou nas penalidades. O resultado disso é que o Palmeiras, com 31 pontos, vai terminar o Campeonato Paulista com a melhor campanha, independente de quem seja o campeão. Já o São Paulo está na final, mas mesmo com os pontos somados com as 2 vitórias sobre o Ituano e os 3 empates seguidos a partir da semifinal, tem ainda apenas a 5ª melhor campanha. Está atrás de Palmeiras, Santos, Red Bull, que fez 28 pontos, e Corinthians. Pior, se vencer o segundo jogo da final, vai no máximo se igualar ao Timão. Mas pode ser campeão com mais um empate e uma vitória na disputa por pênaltis. Se isso acontecer, o campeão paulista terá apenas a 5ª melhor campanha do Paulistão e vai levantar o título sem ter ganho nenhum clássico na competição. Ô Miller, isso que o Gavini salientou é uma coisa que já aconteceu em 2002, o Santos do Diego e do Robinho, que tinha o Leão como técnico, acabou sagrando-se campeão de 2002 em cima do Corinthians, ganhando até com uma certa facilidade do Corinthians, né? E ganharam esses 2 jogos, mas se classificaram em oitavo lugar. Em 8º lugar, quer dizer, esse negócio de injustiça no regulamento não é de hoje, né? Não, é verdade, Chico. Ô, Michele, o problema é o seguinte, a cada ano, isso que eu não gosto, a federação muda o regulamento, né? Tá. Eu acho legal ter um regulamento normal, entendeu? O chamado mata-mata, essa escala que o Gavini fez, que é legal, entendeu? O São Paulo estaria de fora mesmo. É verdade. Estaria de fora. Mas esse regulamento era certo. Mas não ficou entre os 8. Mas exatamente. É muito injusto, porque o Palmeiras teve a melhor campanha e está fora. Assim como o Red Bull. O Red Bull. Você está entendendo? Então, por isso que eu acho que o regulamento, ele mata a equipe que faz a melhor campanha. Isso não é legal, entendeu? Porque você está prejudicando quem na prática foi melhor. Quem empenhou, quem gastou mais dinheiro para contratar jogador, quem apostou em bichos melhores. Né? Não tem a meritocracia, então, no caso desse campeonato. Olha, agora a gente vai mostrar mais uma história de paixão de torcedores por seus clubes. Sabe, aquele amor verdadeiro, de alma e coração? No episódio de hoje, o Osmar Garrafa apresenta pra gente um grupo de palmeirenses que resolveu estampar a idolatria por alguns craques que já vestiram a camisa do Verdão. A gente faz churrasco, a gente se reúne para ver jogo. Já não é mais amizade, virou família. Você ganhar uns amigos assim, que os caras gostam da mesma coisa que você, tem um amor pelo clube igual você, é um negócio sensacional. O futebol é muito mais que um jogo ou esporte. Futebol é paixão, cultura. Futebol é motivo para reunir amigos e também para fazer amigos. E essa galera que se conheceu na porta do estádio do Verdão é um bom exemplo disso. Essa turma, formada por 4 fanáticos palmeirenses, se reuniu para torcer pelo Palmeiras e também para homenagear os ídolos do time de coração. E a maneira de fazer isso foi estampar os ídolos nesses bandeirões, que enfeitam a Arena Palmeirense nos dias em que o time do coração vai a campo. O primeiro homenageado foi o craque Evair. Por ser Libertadores e tal, a gente fez a bandeira dele atirando e era o El Matador.
E eis que teve toda aquela confusão, e quando teve aquela confusão eu saí de perto, porque eu não tava querendo brigar com ninguém. Foi o jogo do bater com responsabilidade, né? Foi o bater com responsabilidade. Aquela palavra que o Felipe Melo falou e intrigou todo mundo, e como eles perderam, né, de virada 3-2, foi um jogo, no finalzinho eles partiram pra briga. O Felipe Melo deu na orelha do uruguaio, só que aí a torcida veio querer invadir o nosso lado, e eis que eu saí pra ficar longe, pra não acontecer nada comigo. O problema é que eu esqueci a bandeira, e nesse meio tempo eu nem lembrei dela. 2 horas depois, a hora que eu voltei pra pegar ela, não tava mais lá. Aí eu mandei mensagem pro Bruno, pro Thiago, na época, e pedi pra eles alastrarem pra rede social inteira. E eles conseguiram achar as pessoas que pegaram, porque eles estavam indo pra Bolívia levar a bandeira, porque eles iam assistir outro jogo. Então eles levaram a bandeira foi sozinha pra Bolívia. Fernando Praz também foi homenageado. E detalhe, o goleiro do Verdão gostou tanto da bandeira que a levou para casa. Uma história, no mínimo, curiosa. Eis que a gente conseguiu falar com o Praz na hora do treino, porque ele estava próximo, eles fazem um aquecimento bem atrás da gente, e a gente conseguiu mostrar para ele, falando, pô, Praz, a gente que faz a bandeira, pô, aparece aqui, né, a gente queria que você assinasse. Na hora que ele chegou perto, que acabou o treino, que ele teve aquele espacinho de 1 minuto, ele chegou, cumprimentou a gente e deu a camisa pra gente. Então a gente pegou e teve que dar a bandeira para ele. Opa, uma bandeira por uma camisa do ídolo? Mas para 4 fanáticos, essa conta parece que não fecha. Afinal, quem ficou com a camisa? A gente fez um rodízio. Tá comigo um pouquinho, fica 10 anos comigo, depois eu passo para eles. É o patrimônio da Febre Verde. Queremos uma camisa de cada jogador. Do mesmo jeito que a gente faz as bandeiras para vocês, a gente queria uma camisa pra gente colocar no nosso espaço, né? Que aqui é onde a gente se reúne para ver jogo. Então, quem quiser colaborar com nós, estamos à disposição, né, galera? Eu tava junto com ele ali, aí o Praz entregou, ele espertão, né? Pegou e já vestiu, né? Eu tô mais gordinho, né? Não coube em mim, ele já vestiu. Sei bem o que é isso. Então, e aí levou pra casa dele. Até agora ele falou que ia revezar e até agora não vi essa camiseta lá em casa, não. A amizade entre esses 4 malucos falou mais alto no episódio Camisa do Ídolo. Agora, a dúvida é de qual critério é utilizado para o craque se transformar em bandeira comemorativa. E até aqui, muitos já foram homenageados. Os jogadores que honram o manto, a gente faz essa homenagem, a gente coloca as bandeiras, a gente entrega uma bandeira pequena para cada jogador. Todos os jogadores hoje do Palmeiras que estão nas bandeiras sabem das bandeiras, entram em contato com a gente, ou eles ou a assessoria de imprensa, e a gente se reúne e entrega a bandeira para cada ídolo nosso. A gente sempre se reúne, um tem uma ideia, o outro tem outra. Começou, o Evair, da nossa geração, o Evair é inquestionável, né? Incontestável, então foi por ele. Depois disso, para você ver, a segunda ideia que a gente teve, Clebão. Então assim, o critério é esse, da nossa geração, e sempre a gente senta, os 4, e depois começa. Quem é o próximo? Votação, o que ganha mais, a gente já vai fazer. Se tiver em dúvida, é só tomar aquela cervejinha, que aí daqui a pouco o negócio acaba fluindo, né? Se acerta mais fácil depois da cerveja. Não precisa dizer que esses 4 caras são mesmo apaixonados pelo Verdão. Mas torcedor palmeirense que se preze tem que ser corneteiro. E eles não fogem à regra. Eu não consigo ver jogo, né? Primeiro, quando colocamos a bandeira lá, quando o Palmeiras começa a perder, eu já começo a sair andando pelo estádio e tal. E falo as verdades. Aí os caras falam, calma, Vaguinão. Aí quando o Palmeiras marca o gol, aí tudo volta ao normal. Aí eu gritei, volta pro Grêmio, Dudu. Aí todo mundo olhou pra mim assim. Aí acho que o César tava do meu lado, ele tá brincando. 10 segundos depois o Dudu fez o gol. Maior do que a corneta, só o amor deles pelo Palmeiras. Amor que mexe com o coração. Palmeiras, minha vida é você. Não tem muito o que explicar, é sentimento, ponto de você chegar a fazer uma tatuagem. Palmeiras, minha vida é você. Não tem uma explicação além dessa. Como é que seria a vida sem Palmeiras? Não teria vida. E meu pai colocou meu nome de César Augusto por causa do César Maluco. E falou que não tinha jeito, ele sabia que ia nascer menino porque ele ia colocar esse nome e não deu outro. E aí desde pequenininho, com 1, 2 anos, eu já estava indo no estádio com ele. E vou levar isso pra frente também. Explicar pra palmeirense o que é ser palmeirense é fácil. Agora, pra quem não é palmeirense é impossível. Não dá pra escrever o que é ser Palmeiras. Só você tendo na pele o sentimento de ser de verdade. Essa galera representa bem o que é torcer com alma e coração.
E eles também são exemplo de que futebol é uma paixão. Paixão capaz de formar novos amigos. Amizade. Amizade, respeito, irmandade e, acima de tudo, Palmeiras. Quero chorar o seu choro, quero sorrir seu sorriso, valeu por você existir, amigo. Olha, a matéria é muito bacana, a matéria é muito legal. Amor do torcedor é uma coisa séria, uma coisa pura, uma coisa muito legal, quando não tem violência no meio. E eu reivindico aqui agora a bandeira do Miller. Em 1996 ele foi campeão paulista por vocês, palmeirenses. Como? Cadê a bandeira do Miller? Foi muito mais importante que o Clebão. Foi muito mais importante que o Clebão. O Clebão que já ganhou a bandeira lá. Então eu quero a bandeira do Miller. Legal que voltou essa bancada. Agora eu posso dar umas porradas, né? Se bem que tem um copo d'água aqui, pode cair. Mas agora eu posso bater na banca. Então eu quero uma bandeira pro Miller, bandeira aí dessa torcida maravilhosa. Eu respeito a torcida quando a torcida faz uma coisa pro bem, faz uma coisa boa, com carinho, com amor. Então, quero bandeira pro Miller em 1996. E vamos entregar aqui, vamos envolvê-lo na bandeira aqui. Vamos cobrar, né, Michele? Vamos cobrar. Olha, você quer ter essa história contada aqui nesse quadro do programa? Ou você conhece alguém que tem um caso especial que merece ser retratado? Então, mande um e-mail para dealmaecoração@tvgazeta.com.br. As melhores histórias vão ser selecionadas pela nossa produção e vão aparecer aqui na telinha do Gazeta Esportiva. E hoje é dia de Mesa Quadrada. Mas dessa vez, o Guilherme Camarda e o Vinícius Rodrigues saíram do estúdio e foram até o Museu do Futebol mostrar a última febre entre os boleiros, o fute-mesa. Fala pessoal, mesa quadrada diferente para vocês hoje. Saímos dos estúdios da TV Gazeta e viemos até o Museu do Futebol para mostrar um esporte que é febre entre os atletas, né, Vini? Pois é, Gabriel Jesus, Neymar, o Usain Bolt jogou no Palmeiras. Estamos falando do fute-mesa, Gui, que é uma mistura de futebol com tênis de mesa, cara. E vem crescendo muito no Brasil e estamos aqui para mostrar um pouco mais para vocês. Vamos lá! A regra é simples, 2 saques, os pontos são 3 ou 5 sets, de 11 a 18 pontos, pode ser jogado individual ou em dupla. Ô, Rodrigo, e essa bola aqui, ó, vou mostrar a bola. Qual o diferencial dessa bola para uma bola de futsal, para uma bola de society, para uma bola de campo, o peso dela? Ela é uma bola um pouco mais leve e um pouco mais macia. Fute-mesa você pode se jogar com bola de futebol de campo, com bola de futebol de vôlei. Você não tem uma restrição e não precisa ser a bola específica. Estamos agora com duas craques, bicampeãs campeãs sul-americanas, certo? E campeãs, atuais campeãs brasileiras de futevôlei, né? Futevôlei a gente chega aqui, a gente brinca e a gente também tem um entrosamento que é uma coisa que conta muito, né? Mas é bem mais fácil aqui, tanto que para qualquer idade, qualquer gênero. Acho que o objetivo do esporte é esse também, do fute-mesa. A gente espera em breve estar tendo campeonatos, exibições, que a gente vai estar junto com eles ali para poder mostrar. A gente quer que o esporte cresça, se desenvolva. E agora, pessoal, no Mesa Quadrada, estamos aqui com um cara que joga mais ou menos fute-mesa. Tá aprendendo, é um moleque novo aí, tá começando. Tem tempo, né? E, Fábio, o que é mais difícil? Jogar a bola pegando os atacantes rápidos ou as vice-campeãs de futebol, cara? Então tudo tem uma dificuldade, né? Que você marcar os atacantes é complicado no nosso segmento, que é o futebol, realmente a gente nasceu, né? Onde a gente foi formado. O fute-mesa, como ele colocou, eu tô aprendendo agora e as meninas jogam bem demais, cara. Elas são formadas no futebol, né? Então elas têm uma técnica muito apurada, refinada. Caio, sem pestanejar, é mais divertido isso ou um campeonato paulista? Isso. Porque aqui a gente não tem responsabilidade, aqui você só se diverte. Tá nos planos, Caio, comprar uma mesa dessa pra colocar em casa, bicho? Eu vou te falar,
Eu já tenho aquela pequenininha, sabe aquela de boteco? Aquela ali? Não. Essa ainda é muito profissional pra mim. Aquela de boteco que vira uma maletinha. Então você monta o quadradinho que eu ponho com meu filho. Meu filho de 8 anos é minha dupla. E ele ama, cara. Então, assim, além de divertido, de você poder treinar, condicionar, virou um momento pai e filho animal. Galera, e pra falar com a gente, já sabe, no Twitter, #MesaQuadrada e no Insta, Vini. No Instagram é @MesaQuadradaOficial. Segue a gente que você fica ligado em muito conteúdo top. Vamos jogar, Gui? Vamos aí. Meu caro Miller, olha, Michele, vou dizer uma coisa para vocês, como diria Joelmir Betting, que é pai do Mauro Betting, já falecido, a teoria na prática é outra, né? Os caras vêm aqui e ficam, né, falando dos outros jogadores, não, o time jogou mal, esse cara perdeu um gol feito, e na hora que você dá a bola para ele mostrar o que ele sabe, dá isso aí, né, Miller? Verdade. Que vergonha aí, Miller. Você pratica esse tipo de esporte? Não, eu não gosto de esporte porque não tem quase improviso, muita repetição, mas essa é a verdadeira mesa quadrada, né? Do Guilherme. É verdade. Olha, a gente, bola devia ser quadrada. A bola. Bom, o mundo vem passando por profundas transformações nas últimas décadas e é claro que o futebol não ficaria fora disso. Uma das principais mudanças aconteceu na relação entre clubes e atletas, um dos motivos para que os nossos craques deixem o Brasil cada vez mais cedo. Antes da globalização envolver também o futebol, os europeus vinham ao Brasil recrutar craques já consagrados. Zico, Sócrates, Careca e dezenas de outros grandes jogadores. Tempos que não voltam mais. Hoje em dia é assim, piscou e o carinha que mal aprendeu a andar sai voando por aí. Na segunda metade da década de 90, com o fim da Lei do Passe por aqui em terras tupiniquins e criação da Lei Pelé, além do nascimento da Lei Bosman no velho continente, libertando atletas e ampliando as vagas para estrangeiros nos clubes do exterior, o mercado mundial do esporte mais popular do planeta foi bastante fomentado. E os meninos do Brasil servindo de matéria-prima. Eles não esperam o jogador ficar famoso para depois vir aqui pagar aquele dinheiro todo. Eles vêm aqui buscar de 15, 14 anos. Paga muito menos, entendeu? E eles vão pegar o jogador e vão fazer do jeito que eles querem lá. O que acaba acontecendo é que os clubes preferem fazer o dinheiro numa jovem promessa para ir ao mercado e contratar jogadores que agradem a torcida. Perde e ganha tudo. É uma troca de... Acaba tendo uma troca de identidade em várias áreas. O futebol é uma delas, como eu expliquei. Ele vai perder um pouco de malícia, talvez. Henrique, volante, formado no Palmeiras, experimentou o profissional do Verdão apenas em treinos. Partiu para o Tio Sam. Hoje joga por uma universidade na Flórida. Meus pais sempre me cobraram muitos estudos e foi sempre uma coisa que eu levei em consideração. Claro, nunca vou desistir do meu sonho de me tornar jogador profissional, mas como as chances são pequenas, não posso deixar os estudos de lado, né? E aqui nos Estados Unidos a gente tem a oportunidade de conciliar os dois, né? O brasileiro gosta de esportes, né? E você fazer esportes e poder estudar numa universidade lá fora é algo mais viável do que até no Brasil. Emerson, lateral direito, de 19 para 20 anos, deixou o Galo e se mandou para o Barcelona, que o emprestou ao Betis. Se eu já tive que mudar muito, me adaptar muito, e isso é difícil, o jogador que não tem ainda a vivência no Brasil, não tem a experiência vivida no Brasil, aqui se complica um pouco mais. Pensando nisso, que nós aqui no São Paulo... entendemos que quanto antes eles estarem aqui dentro, quanto antes eles entenderem a cultura do São Paulo Futebol Clube, isso estanca um pouco essa imediatividade do menino de querer sair. Se o jogador for bom, já era.
Ir à base do São Paulo, os caras são bons para fazer jogador, eles são bons, né? Esses moleques, tudo que você está falando, tudo de 9 anos, 10 anos, 12 anos, eles vêm no São Paulo. Agora, eles têm esse pensamento, não, vamos fazer para o time profissional. 50. Mira, eu vou contar uma coisa para você. É uma coisa muito legal. O São Paulo, por exemplo, ganhou 7 títulos, né, nas equipes de base, né, com o André Jardine. E, enquanto isso, a turma de cima da primeira, né, lá do Grupo A, estava fazendo política no clube. Estava querendo reeleger o Leco, fazendo sujeira, né? Porque política no clube, a maioria das vezes, é sujeira pura, né? E não estava se preocupando em revelar grandes jogadores. E olha aí que safra que deu. São Paulo tem 5, 6 jogadores que são um primor. Hoje o David Nery acabou com o jogo lá no Ajax. Daqui a pouco a gente vai falar do resultado, né? Que eliminou a Juve. Quer dizer, é uma coisa complicada, né, Miller? É complicado, Chico, Michele, porque com a extinção do passe, a mentalidade do jogador mudou. Ele não está errado. Que antes, você, na lei do passe, você acabava o contrato com o clube, mas não perdia o vínculo com o clube. Tá. Ou seja, a gente ficava amarrado mesmo, né? Era a escravidão que o jogador chamava na época. Hoje não. Hoje o clube é refém dos empresários e do jogador. Então o jogador ele tem livre-arbítrio de, com 15 anos de idade, já querer jogar na Europa, entendeu? Então não dá para competir com o mercado internacional. O jogador, como todo mundo fala, ele tem um contrato financeiro que vai garantir a segurança da sua família. Sim. Como é que ele vai recusar? Não tem jeito. Bom, é o seguinte, 2 partidas definiram agora há pouco os primeiros semifinalistas da Champions League. Em Turim, a Juventus de Cristiano Ronaldo foi eliminada pelo Ajax da Holanda ao perder por 2-1. Teve VAR nesse jogo, né? E na Espanha, Messi, mais uma vez, foi fundamental no confronto entre Barcelona e Manchester United, anotando 2 gols na vitória por 3-0. O brasileiro Felipe Coutinho anotou o outro gol do jogo. Amanhã, Porto e Liverpool e Manchester City e Tottenham definem os outros 2 semifinalistas. Beleza? O Miller falou que agora o Barça vai, porque a Juve foi... A Juventus saiu, Michele, agora saiu. O Barcelona tá... A asa negra do Barça era... Tá uma avenida paulista pro Barcelona agora ser campeão de novo da Champions. Fácil. Tá fácil, pelo amor de Deus. Bom, agora a gente vai para o nosso giro de notícias. Roda a vinheta, diretor. Começamos falando de uma polêmica que parece não ter fim. O ex-presidente da FIFA, Josef Blatter, voltou a dizer que o Palmeiras é campeão mundial, reiterando que a Taça Rio de 1951 deve ser considerada como tal. O ex-lateral corintiano Guilherme Arana comemorou o aniversário com uma live no Instagram, onde fez ofensas homofóbicas ao São Paulo e provocações ao Palmeiras. Depois da repercussão negativa, o jogador do Sevilha soltou uma nota hoje pedindo desculpas. Vale essa desculpas, ô Miller? Ele se retratou, né? Pediu desculpa e reconheceu o erro, né? Foi mal pra caramba. Após ouvir não de Thiago Nunes, do Atlético Paranaense, e de sondar Jorge Sampaoli, do Santos, a diretoria do Atlético Mineiro agora quer Rogério Ceni como substituto de Levir Coupe no comando do time. Vai dar certo, Chico Lang? Eu acho que não. O Rogério não tem muita experiência. E falando em técnico, o Botafogo apresentou hoje Eduardo Barroca como novo treinador. Ele chega para ocupar o lugar de Zé Ricardo, que foi demitido na última sexta-feira. Agora a gente vai ver alguns vídeos que os telespectadores mandaram para a gente pelo WhatsApp. Pode pôr na tela. Boa noite, Michele. Boa noite a todos. É o Carlos aqui de Osasco, tudo bem? Ô, Miller, você tá certo, Miller. O time não tem que poupar, não. A não ser o Cássio, que já está suspenso. Porque quanto mais o time joga, de quarta e de domingo, mais entrosado ele fica. Vamos para cima de São Paulo, Corinthians. Um abraço, Michele. Um beijo a todos aí. Beijão, meu querido. Olha, a gente está indo para o break comercial, mas atenção... Só que ele entendeu errado, né? Por quê? Ele falou que eu tô cego, que tem que poupar jogadores. Eu não falei que tinha que poupar jogadores, não. Eu e o Chico concordamos que tinha que jogar o time principal. Exatamente. Isso, mas não, agora ele tá falando da outra final, que ele quer que o Corinthians vá para cima do São Paulo. Sim, exatamente. Aí isso sim. Aí, né? Aí o time completo. No Corinthians começam a surgir problemas para a final do Paulistão.
Primeiro, Júnior Urso teve constatado uma lesão muscular na coxa direita e deve ser desfalque para domingo. Depois foi a vez do TJD resolver remarcar o julgamento de Cleison da próxima segunda para amanhã e com isso existe a possibilidade do atacante ficar fora do Majestoso. Mas antes do clássico, o Timão encara a Chapecoense nesta quarta pela Copa do Brasil. Sabemos da importância do jogo. Jogar aqui em Chapecó não é fácil, a equipe deles é uma equipe qualificada, que dá trabalho de jogar aqui na Arena Condá. Já tivemos experiência no ano passado, conseguimos passar pela equipe deles, vamos ter esse desafio de novo. Tomara que nossa equipe entre melhor, né, nesse jogo e consiga fazer um grande jogo, conseguir uma vitória para ter mais tranquilidade no segundo jogo. Cássio, Júnior Urso está fazendo uma grande temporada, começo de temporada, né? Tem ajudado muito a nossa equipe. Acho que os outros jogadores agora que vão ter a oportunidade, que o Carille vai escalar, aproveitar a oportunidade para mostrar também que tem condições de jogo. É um jogador que vem desempenhando bom futebol, vem jogando bem, tem se destacado. Eu acho que pelo campeonato que ele fez desde o começo, acho que ele ser julgado agora e não poder jogar uma final, acho que seria... eu ficaria muito chateado por ele, eu acho que ele também. Tomara que essa decisão aí possa se prolongar para o ano que vem e que ele possa disputar essa final, que é um jogador muito importante para a nossa equipe, tem se destacado. Agora, Chico, se o Corinthians perder o Cleison, já perdeu o Júnior Urso. Na virilha não tem jeito. A recuperação demora muito. Né? Por mais que seja novo, o Júnior Urso está numa grande fase. Agora, perder o Cleison lá na frente, que foi o melhor jogador do jogo no domingo, na minha opinião, aí o Corinthians vai perder muito o Michele no ataque. É mesmo? O Cleison, poxa, ele estava para ser negociado com o Atlético Mineiro, lembra? Na negociação com o Luan. Foi trocado com o Luan. Exatamente. E aí ele acabou ficando, não quis ir para o Atlético Mineiro e provou que tem condições de ser titular do Corinthians nesse ano todo. Está muito bem. Quem que substituiria o Cleison? Aí seria ou o Matheus Vital ou o Pedrinho. Tá. Mas é difícil, porque o jogador que está com confiança, Michele, é muito difícil ele ser substituído. O reserva quase não joga, então está sem ritmo de jogo. Entendi. Matheus Vital quase não joga, entra, está faltando 10 minutos, assim como o Pedrinho também. O Pedrinho jogou pouco com o Jair Ventura, acho que jogou mais com o Jair Ventura do que com o Carille. O Pedrinho hoje ele é reserva do Corinthians, então está sem ritmo de jogo. Essa perda do Cleison, se caso acontecer, será uma grande perda, Chico. Vai ser uma grande perda, mas em contrapartida, o Pedrinho, no Itaquerão, joga bem. Joga. Ele tem esse negócio, eu não sei se ele se sente bem ali. Até porque a torcida gosta muito perto, dele, né? Fica dando força para ele passa perto dos torcedores, dos caras, vai Pedrinho. Talvez seja por isso que eu acho que não vai fazer tanta falta. O cara ele pode entrar com o Pedrinho de um lado, o Wagner Love de outro. Sim. E o Gustavo centralizado. Boa. A formação no ataque é muito boa. É claro que perde na criatividade do Cleison, que está muito bem. Mas é muita sacanagem adiantar e mudar essa data para antes da final. Antecipar. O julgamento era para segunda-feira. Por que antecipou, Chico? Antecipou para tentar, né, suspender mas se o Palmeiras conseguiu, o Palmeiras não conseguiu no outro com jogo? Moisés. Então, conseguiu. Então agora o Corinthians também tem que conseguir. Eu acho que vai conseguir, sim, não vai ter problema, mas eu acho que o Pedrinho vai ser uma boa entrada, assim. O Pedrinho lá em Itaquera não é Pedrinho, é Pedrão. Caiu em Itaquera. E o Pedrão matou, já era. Olha, o Santos fez hoje o último treino antes do jogo desta quarta contra o Vasco pela Copa do Brasil. Como o treino, mais uma vez, foi fechado, ainda ficam dúvidas sobre a escalação que o São Paulo deve colocar em campo. Olá, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. O Campeonato Paulista é passado aqui no Santos. A expectativa é grande para o confronto de amanhã, 7h15 da noite, na Vila Belmiro, contra o Vasco pela quarta fase da Copa do Brasil. O venezuelano Soteldo foi o escolhido para conversar hoje aqui com a gente sobre a partida decisiva. Sabemos que o Vasco é time muito difícil, onde não nos podemos relajar nem minuto. E bueno, eu creo que nosso time está preparado
jugar esa partida que va a ser muy importante. Además vamos a jugar acá primer juego con nuestra gente, nuestro estadio, y bueno, creo que trataremos de hacer lo mejor para ganar el partido e por que não definir o jogo em casa. Soteldo, aliás, pode mais uma vez ser titular na ponta esquerda com Rodrigo na ponta direita. E aí está uma polêmica entre os torcedores do Santos que gostariam de ver os jogadores invertidos. Para o venezuelano, sem problema nenhum, independente da posição que Jorge Sampaoli escolher. Rodrigo e eu sempre estamos falando de que quando ele não se senta muito cómodo para a direita, podemos trocar sempre. Así que no, estamos muy tranquilos. Sabemos que los dos jugadores podemos jugar por izquierda o por derecha, así que eso no es problema, sino que el profe siempre da indicación y tenemos que a veces acatarla. Nem sabemos se Soteldo será titular, né? Como vocês podem ver, mais uma vez, Jorge Sampaoli liberou apenas as imagens de aquecimento. A dúvida é se vai Jorge na lateral esquerda ou se vai Pituca, mais uma vez improvisado pelo setor, já que Felipe Jonathan defendeu o Ceará na Copa do Brasil e não pode jogar pelo Santos contra o Vasco amanhã. Além disso, Cueva está suspenso pela expulsão e Gustavo Henrique volta de suspensão. Nessa terça-feira, o clube confirmou a contratação do volante Jobson, atleta que se destacou pelo Red Bull e chega para o Santos com um contrato de 5 anos. Jobson, inclusive, já fez seus primeiros trabalhos aqui no CT Repelé, mas ainda não tem data de apresentação. Tá certo, Michele? Aqui, Thiago Salazar, direto do CT Repelé para o Gazeta Esportiva. Valeu, Salazar. Interessante, né, Michele? Mergulhar depois na praia. Interessante que o Santos sempre faz contratações tímidas, né? Não é muito jogador de nome, mas quando entra no esquema do Sampaoli, ele começa a jogar. E joga jogador de esquema, né, amigo? Exatamente. Jogador de esquema, esquema tático. Como o Jobson agora do Red Bull. Jogador no meio campo, jogador, ele é muito dinâmico, né, no seu jogo. Foi um pedido do Sampaoli, será? Deve ter sido porque ele jogou, né? Ele jogou contra o Red Bull duas vezes, jogou né? Jogou contra, viu como o jogador se encaixa no seu... Quer dizer, é um treinador inteligente e que faz aquele jogador mediano, mesmo sendo mediano, faz o jogador se tornar na prática um jogador acima da média. É verdade. Enquanto isso, o Corinthians contrata Matheus Jesus, né? Matheus Jesus, o Flávio Prado falou para mim hoje, até vou falar o milagre do Santos, falou que esse Matheus Jesus é da virado da breca, sabe? Levado da breca? Levado da breca. E viradão, sabe como é que é o viradão? O 13, tá, né? O 13. Vamos ver como é que mas combina com o Corinthians. O Corinthians aproveitou a semana de Páscoa, né, Michele? Não, o que combina com o Corinthians é quando o cara é maloqueiro e sofredor, aí combina. Quando o cara é meio espoleta, aí é fogo. Rosca espanada, igual o Garrafa. Rosca espanada, aí... Olha, o São Paulo não quis saber de descansar antes da final contra o Corinthians, fez hoje um jogo treino contra o São Caetano, mas a terça-feira também trouxe más notícias para o técnico Cuca. Reportagem de Osmar Garrafa. Michele, os jogadores do São Paulo se reapresentaram hoje aqui no CCT da Barra Funda e, diferentemente do Corinthians, que se prepara para jogar amanhã com a Chapecoense, o São Paulo inicia a semana pensando só na decisão do próximo domingo. Hoje os titulares não vieram a campo. No gramado, um jogo treino contra o São Caetano na primeira parte da atividade. Apenas os jogadores que estão inscritos e à disposição do técnico Cuca para a decisão do próximo domingo, ou seja, as opções para a reserva e até para mexer no time. E na segunda parte desse jogo treino, já pudemos observar Alexandre Pato, Vitor Bueno e também Tietê, jogadores que chegam para a disputa da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Esses 3 jogadores não estão inscritos para o Campeonato Paulista. A notícia ruim para a torcida do São Paulo e principalmente para o técnico Cuca é que dificilmente ele vai contar com o Pablo e também com o Lisiero para a decisiva partida do próximo domingo. O Pablo vinha se queixando de dores na batata da perna direita e da perna esquerda. Ficou de fora, inclusive, dos últimos compromissos. Hoje foi constatado que ele tem um problema vascular. Esteve, inclusive, num hospital aqui da cidade de São Paulo, vai fazer tratamento e dificilmente vai se recuperar a tempo de enfrentar o Corinthians domingo. O Lisiero, como é sabido, tem uma contusão moderada, né? Contusão muscular, uma lesão muscular na coxa esquerda. A lesão é moderada, mas o atleta dificilmente também vai reunir condição de entrar em campo. Com isso, fica a dúvida se o Hernanes, que entrou no segundo tempo contra o Corinthians, começa jogando ou não no lugar do Carneiro. E a gente só vai saber isso
momentos antes da partida lá na Arena em Itaquera. E uma informação para a gente fechar, Michele, que eu apurei aqui com exclusividade no CCT da Barra Funda, é que alguém da diretoria do São Paulo deve se manifestar nas próximas horas, ou pelo menos nos próximos dias, pedindo e garantindo segurança à delegação do São Paulo, assim como fez o presidente André Sanches. Aquela história de jogar pedra, não entra em campo, o Corinthians deve receber alguma resposta, algum troco. Eu tenho informações, não posso ainda revelar como será isso, estou apurando essa informação, mas deve ser confirmada, alguém da diretoria do São Paulo vai se manifestar a esse respeito, hein? Vai exigir garantias, esse negócio de colocar Bambi no placar, o pessoal parece que não vai aceitar também não, pedrada na chegada da delegação, o clima promete esquentar daqui até a próxima sexta-feira, Michele. O clima tá quente, não adianta. Amiga, vou dizer uma coisa pra você, o São Paulo tá na dele, mas o que fazendo esse tipo de pedido. Porque se o Corinthians fez, por que o São Paulo não pode fazer? Se o André Sanches queria garantia para o Corinthians, para o ônibus do Corinthians, por que não o São Paulo pedir garantia também para o ônibus do São Paulo? Sim. Quer dizer, eu acho que é justo. O pau que bate em Chico, bate Francisco. Isso eu aprendi desde criancinha. Né? E outra coisa, quanto aos desfalques, eu acho que o Cuca já vai encontrar uma bela desculpa para montar um time defensivo, viu, Miller? O que você acha? Não, eu acho, exatamente, ele vai reforçar o meio-campo, só que se eu fosse ele, eu entrava de início, né, com o Hernanes, né? Deixar o Hernanes no banco, Michele, é um jogador que o jogador demora a entrar na atmosfera do jogo, pelo menos uns 10, 15 minutos. E o Hernanes não está bem fisicamente, todo mundo sabe disso. Então, começa jogando, cansou, sai, não tem problema. Agora ele entra no segundo tempo, entrar com 10 minutos no segundo tempo, o jogo está pegando fogo, até ele entrar naquela atmosfera do Taquerão, onde o Corinthians joga bem ali, não acho legal. Se não está machucado, você acha assim, ele só está meio fora de forma, fora do pique. Então põe para jogar. Põe para jogar, cansou, sai. E se ele fizer um gol? É isso que eu te digo, ele chuta bem de longe. Cabeceia até bem. Porque ele se movimenta bem, ele ocupa um espaço muito nas costas dos volantes do Corinthians. Então o Cuca tem que ver isso. Agora, entra no segundo tempo. O Corinthians está vencendo o jogo. Ele vai ter que entrar para decidir, porque ele é um jogador importante. E entra de cara logo, muito melhor. Vai entrar para ser o salvador da pátria. Pode não conseguir, né? Até porque um jogador como Hernanes vai dar muito mais tranquilidade para a molecada que está lá. Exatamente. Você vai falar assim, mas vai tirar o Igor Gomes para pôr o Hernanes? Não dá para jogar os dois, Miller? Dá para jogar os dois, com certeza. O ideal seria jogar os dois e mas o Hernanes. Mas quem sai? O Luan. O Luan sai. O Luan que não foi muito bem, não é? São dois volantes. Tira o Luan, Igor Gomes e Hernanes. Não tem problema nenhum. E aí ele dá aquela... Ele dá uma segurança. Ele dá uma tranquilidade para os mais jovens. Chama a responsa. Porque ele é um jogador experiente. Então, nesta hora, o jogador experiente, ele também faz a diferença. Eu acho que o Hernanes tem que entrar no segundo tempo. Eliminado do estadual e com tempo para se preparar para a Libertadores e o Brasileirão, o Palmeiras voltou a abrir as portas para os jornalistas nesta terça-feira. Aleluia! Depois de 5 dias sem ver a cara dos jogadores, a imprensa finalmente voltou a ter acesso à academia de futebol. O último contato tinha sido no jogo contra o Júnior de Barranquilha pela Libertadores, quarta-feira da semana passada, quando o ônibus do Palmeiras foi atacado por torcedores antes da partida. Depois disso, foram 2 dias de treinos totalmente fechados e mais 3 dias de folga. Mas nos 10 minutos permitidos para a imprensa, apenas os goleiros apareceram no campo nesta terça-feira. O próximo jogo ainda demora, só daqui a 9 dias o Palmeiras volta a jogar. Vai ser em Arequipa contra o Melgar pela penúltima rodada do Grupo F da Libertadores. Nesta partida, o Verdão só precisa de um empate para garantir a classificação para as oitavas de final com uma rodada de antecipação. Até lá, Filipão quer fazer ajustes no time, mas especialmente recuperar os jogadores que não estavam 100% fisicamente, como Ricardo Goulart, Marcos Rocha e Carlos Eduardo. A partir da volta dos jogos, Filipão quer contar com todo o elenco, porque vai ser preciso revezar novamente os jogadores, já que a partir da volta dos jogos, o Palmeiras terá compromissos pela Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro e também pela Copa do Brasil. Da Academia de Futebol na Barra Funda, Fernando Gavini. Começar de novo. Já dizia aquela música, né? Como é que é começar do zero, hein, Miller? Não, mas não é um começo. Não é bem do zero, não é um recomeço. Mas é de uma queda, é uma intertemporada, né? Uma mini temporada, 15 dias, para o Filipão ajustar a equipe, dar ritmo. Mas ajustou? Eu espero que ajuste. Essa é a pergunta. Até porque tem jogadores para isso, né?
Eu acho que o Filipão tem que deixar um time jogando único. Esse tal de revezamento, Michele, no futebol brasileiro não dá certo. Porque a mentalidade... Mas o Tite não fazia isso? Não, ele não trocava as pecinhas, fazia um rodiziozinho? Quando você tem uma equipe Naquele já formada... Acho que ou não? Não, ele ia não pela condição técnica, ele ia pela comissão técnica, não pela condição técnica. Diziam, esse jogador está com uma musculatura perigosa, pode ter um problema, então ele deixava de lado. Ele ia mais pela indicação médica, pela indicação da comissão técnica. Tá. Isso foi uma espécie de introdução que o Tite fez do futebol, né? E o São Paulo começou com isso. Na década de 80, 90, já tinha isso aí, escalava jogador que tinha condição técnica perfeita, não, condição física perfeita, né? Tá. Então, o Tite começou com isso, mas agora isso aí virou uma moda que não está fazendo é bem pro horrível. futebol. Você nunca sabe o time que vai estar lá e não cria uma identidade do torcedor com a equipe. E outra coisa, Michele, eu quero a camisa tal. Michele, não tem jeito, não tem jeito. 15 dias, o jogador não gosta, vira uma neura, muito treinamento. 15 dias parece uma eternidade para o jogador. Redes sociais, olha lá, anote no seu celular, nossa página no Facebook, Facebook/Gazeta Esportiva, Twitter e Instagram, @Gazeta Esportiva, canal do YouTube, tá bombando, youtube.com/Gazeta Esportiva, se inscreva no nosso canal. E os vídeos do WhatsApp, vamos pôr na telinha? Boa noite, Michele, boa noite, Kulang, boa noite, Miller. Acho que o Corinthians tem que ir com força total, com o time completo, afinal eles são bem pagos para jogar todas as partidas aí. Valeu, Thomas do Morumbi. Michele, boa noite, Chico, boa noite, Miller. Na minha opinião, o Corinthians deve sim entrar com o time titular. Um abraço a todos vocês. Sou fã aí, Chico Landi, de você, hein? Vai, Corinthians! Alô, Michele, Miller, Chico. Corinthians vai com o time reserva para amanhã, mesclado. Porque o que importa é a final do Paulista. Ele vai para cima do São Paulo. Abraço a todos, Diego, aqui de Jacareí. Beleza, Diego. Olha, e no começo do programa a gente perguntou se por causa da final do Paulista o Corinthians deveria poupar titulares contra a Chapecoense e deu o quê? Sim, 52% dos votos. Olha só, a Gazeta Esportiva termina aqui, galera. Mas a gente homenageia antes, Miller, o pianista e compositor e arranjador Chico Lang, Henry Mancini, que completaria hoje 95 anos de idade, já falecido já. Vamos ouvir uma música dele agora. Não sei quem é esse, não. Também não sei, mas a gente vai ouvir.